Aí, qual era o seu personagem favorito de Naruto? Deixa nos comentários. Esse não é meu favorito, mas um dos meus personagens favoritos de Naruto com certeza era o Rock Lee. Cara, o Rock Lee era literalmente o próprio exemplo de esforço, trabalho duro e determinação. Basicamente, o cara sempre se empenhava em tudo que fazia e sempre tentava o melhor resultado. E se não conseguisse, ele treinaria mais vezes, se prepararia ainda mais para conseguir superar esse objetivo dele. Os obstáculos, as dificuldades que eram impostas pro Lee desde que ele nasceu, não eram nada comparado ao esforço que ele tinha no seu coração. Basicamente, o Lee usava de tudo, todas as coisas ruins que aconteciam com ele, como fonte de determinação. E graças ao Gai Sensei, que apareceu na vida dele, fez com que o Lee conseguisse ainda mais motivação e se transformasse em um ninja fervorosamente poderoso. Tanto é que no começo, inclusive, ele meio que humilha o Sasuke na cara dura, né? Mostrando que o taijutsu dele é quase superior a todos ali presentes. Inclusive, é engraçado ver isso, porque o Sasuke, que era meio que o gênio do clã Uchiha, foi humilhado por um garoto sem, entre aspas, talento nenhum. O que a gente sabe que não é verdade, porque o Lee tem um grande talento, que é a própria determinação dele. O cara se empenha demais. Mas é legal a gente apontar também coisas interessantes sobre o Rock Lee, que fazem ele ser um personagem ainda mais humano. E como vocês sabem, eu gosto muito de prezar a humanidade dos personagens, porque eu acho que é isso que faz a gente se identificar com eles, a gente gostar deles, e principalmente a gente se identificar com personagens pra, enfim, levar exemplos, né, pra nossa vida real também. O Rock Lee é sim um personagem muito bom, ele é sim um personagem que, cara, eu acho meio mal aproveitado, eu acho que dava pro Lee ter brilhado bem mais em torno de Naruto Shippuden, mas tem algo que, quando eu vi no Lee, eu parei pra pensar, e no começo eu não pensava assim, mas olhando agora, é algo realmente a se pensar, e algo que você começa a perceber que não é tanto por aí, sabe? Eu queria falar um pouco sobre o Rock Lee, mas como além da determinação que ele tem, como a exaustão também pode te prejudicar. Porque como eu disse desde o começo do vídeo, o Lee é um cara que se esforça demais. Obviamente a gente vê ele direto, sempre treinando, é sempre igual o Gai quando era criança, treinando o tempo inteiro. Porém, esse treino excessivo criava e causava consequências graves pro corpo do Lee. Afinal de contas, treinar em excesso pode te prejudicar. Na verdade, tudo em excesso faz mal, né? Acho que é aquela famosa frase que todo mundo já deve ter escutado. Tudo em excesso faz mal, então você tem que fazer tudo na medida do possível, tudo na média, para que não te faça mal, para que não desgaste demais tudo o que você esteja fazendo. Eu sei que algumas coisas são prazerosas e até viciantes, por exemplo, jogar algum videogame, assistir alguma série, ou até mesmo dormir. Mas cara, tudo em excesso pode te prejudicar de alguma forma e fazer mal. E é sobre isso que eu quero falar nesse vídeo, já que o Lee é a prova viva de que determinação é sim algo importante, mas que se você ultrapassar os limites, você pode se prejudicar. E eu acho isso interessantíssimo, visto que o Lee e o Gai são ambos paralelos diferentes, já que o Gai sempre respeitou os limites do seu corpo, e justamente por isso ele se superava cada vez mais, sem que necessariamente ficar prejudicado ao ponto que o Lee ficava, sem ficar exausto no nível que o Lee ficava, e tanto é que é por isso que no final da obra, o Gai ainda tá firme e forte, cara. Tudo bem que teve consequências, os atos que o Gai cometeu no final da guerra, mas cara, o final da guerra era literalmente um ultimato, não tinha como o Gai fazer nada a não ser usar tudo que ele tinha, mas ao decorrer da história inteira, o Gai sempre ia se ponderando, tanto é que ele poderia acabar com o Kisame rapidamente, no arco do começo do Naruto Shippuden, né, no começo da introdução ali de fato da Akatsuki, ele poderia ter acabado com o Kisame, no caso o clone do Kisame, né, mas não, ele foi com calma, ele foi analisando a situação e provavelmente o Lee, se tivesse no lugar dele, teria lutado com tudo que ele tem, porque o Lee é o tipo de pessoa que quer duelar pra mostrar que ele é forte, pra provar pra si mesmo que ele tem força, que ele tem a determinação necessária pra superar os obstáculos dele. E por isso ele acaba não atingindo o mesmo grau de maturidade que, por exemplo, o Gai teve. Afinal de contas, o Gai tem uma bagagem muito maior que o Lee, né? Ele perdeu o próprio pai e aprendeu com isso, sendo que o Lee nunca foi mostrado os seus pais na obra. Ou seja, pode ser muito bem que eram pessoas comuns, ou pode ser que o Lee realmente nasceu sem os pais. Então é interessante perceber aqui que os dois, mesmo sendo extremamente parecidos, não só em roupa, não só em estilo de luta, não só um pouco também na história de superação deles, mas também nas questões ruins, nas questões que diferenciam ambos, né, de formas diferentes pelas suas personalidades, pelas suas convicções e também pela forma que eles agem em combate. O Lee contra o Gaara, eu acho que é a melhor e o ápice também da luta em Naruto. Pelo menos no clássico, eu acho que essa foi uma das melhores lutas que tem de todos os tempos. Não à toa, muitas pessoas assistem até hoje Rock Lee vs Gaara ao som de Linkin Park no YouTube. Mano, é literalmente um som que já ultrapassou milhões de views. Atualmente, quando eu tô gravando esse vídeo pelo menos, esse vídeo já conta com mais de 67 milhões de visualizações, cara. Então assim, dá pra ver que as pessoas, os fãs de Naruto principalmente, gostam muito dessa luta. E eu também gosto muito dela. Porém, a gente tem que também levar em consideração alguns aspectos que foram cruciais pra essa batalha.
O Lee começou, como eu disse, meio que se ponderando, como o Guy fez. E se fosse dessa forma, ele obviamente não venceria aquela luta, ele precisaria apelar um pouco mais. E eu realmente acho que o Lee tava lutando certo naquela batalha. Ele não foi com tudo, ele não foi com sede ao pote, ele não lutou com tudo de si logo de cara, e por isso a luta até tava bem equilibrada. Porém, em determinado momento da luta, o Lee optou, né, por não desistir da luta. Ele queria vencer a todo custo, ele queria provar que era mais forte, ele queria impressionar o Guy Sensei. Só que pra isso, ele acabou excedendo os limites dele, usando todos os portões que ele tinha disponível no momento, fazendo com que ele ficasse exausto. E bom, você já sabe o que aconteceu no final da luta. O resultado dessa luta foi catastrófico, principalmente pro Lee, que teve uma lesão tão ferrada ao ponto da própria Tsunade, que era a melhor ninja médica ali na área no momento, disser pra ele que, mano, ele deveria desistir da vida de Shinobi. Mesmo assim, ele não aceitou isso, mesmo assim ele decidiu insistir, e mesmo assim teve um dos momentos mais lindos, né, de Naruto, que foi o Guy apoiando o Rock Lee, dizendo que se ele não fosse mais Shinobi, o Guy também não seria. Simbolicamente isso significa muito, cara, e foi justamente essa motivação, essa inspiração que o Guy deu pro Lee, que fez com que o Lee fosse até a cirurgia e que ela fosse felizmente um sucesso. Porém, com isso, a Tsunade deixou bem claro pro Lee que ele precisaria se recuperar perfeitamente, caso contrário, ele poderia ter graves e seríssimos riscos, o que o Lee simplesmente ignorou e foi até lá ajudar o Naruto. E os outros, né, a trazer o Sasuke de volta. Foi quando ele teve a luta com o Kimimaro e que, mano, não precisa ser nenhum gênio pra saber que se você tá de recuperação de qualquer cirurgia, qualquer problema que você tenha médico, você não deve utilizar de álcool, e o Lee utilizou nessa luta. E eu tenho certeza que esse foi um dos agravantes pra fazer o Lee perder todo o desempenho que ele poderia, todo o potencial, todo o gás que ele poderia ter durante Naruto. Eu acho que foi aí que ele foi se perdendo. Afinal de contas, o Lee recém tinha saído da cirurgia e foi com tudo que tinha pra luta e usou tudo que ele tinha disponível naquele momento. Ele lutou com tudo. E sim, provavelmente o Kimimaro poderia ter derrotado facilmente o Naruto ali se o Lee não tivesse aparecido. Eu tenho certeza absoluta de que foi necessário o Lee ter ido até lá, porque mesmo assim, mesmo com o Gaara, passou um sufoco danado. Imagina se o Lee não estivesse lá, sabe? Eu acho que tudo o que foi acontecendo durante a luta com o Kimimaro foi desgastando o Kimimaro ao ponto de fazer com que eles pudessem vencer o Kimimaro. Caso contrário, de fato, todos eles teriam perdido. Porém, o Lee deveria ter esperado que algum outro ninja fosse, mesmo que fosse um Jonin, mesmo que fosse um Randall, ele não deveria ter ido naquele momento, porque ele deveria prezar pela própria saúde e prezar pela sua recuperação. Independente se o Lee fez certo ou errado, fato é que ele foi pra batalha e fato é que deu no que deu. E por conta disso, o Lee foi cada vez menos aparecendo nas lutas, foi cada vez menos tendo tanta oportunidade de lutar. Ele tinha ferimentos gravíssimos, provavelmente não se recuperaram da forma que era pra se recuperar, e isso afetou drasticamente o desempenho dele. O que eu quero dizer com esse vídeo, basicamente, é sobre como a exaustão pode danificar e ela te prejudica, cara. É claro que é bom a gente treinar, é claro que é bom a gente dar o nosso melhor, é claro que é bom a gente ter determinação e não querer desistir, mas sim com moderação, cara. Você não pode e nem deve exceder os seus limites, porque seja físico, seja mental, se você excede o seu limite natural, se você não tem a disciplina de conseguir aos poucos ir evoluindo, você vai acabar se prejudicando, e assim como o Lee, talvez esses problemas possam ser irreversíveis, algo que você infelizmente vai ter que levar pra vida toda. Então a mensagem final pra esse vídeo é, sim, nós devemos levar o Lee e o Guy como inspiração, e sim, a gente deve se motivar, deve ser determinado, a gente não deve desistir dos nossos objetivos, mas tudo com moderação, cara. Afinal de contas, a exaustão também te prejudica. Então vamos respeitar tanto os nossos limites mentais quanto físicos, e vamos com calma, mano. A gente consegue nossos objetivos, não precisa correr, não precisa se afobar, tudo tem o seu tempo certo, e eu acredito que tudo dá certo na hora certa. Fechou? Muito obrigado a todo mundo que viu esse vídeo até aqui. Eu gostaria de pedir pra você comentar qual que é a sua opinião aí nos comentários, tá bom? Eu gostaria também de pedir pra você deixar o like, se inscrever no canal, compartilhar pros seus amigos se você puder, que vai estar me ajudando demais, tanto no meu sonho quanto no meu objetivo aqui no YouTube. Fechou? É isso então, muito obrigado a todo mundo. Um beijão pra vocês, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Sem sombra de dúvida, a gente se vê semana que vem. E é isso. Até mais. Tchau, tchau.